É indispensável saber que não há vida espiritual genuína sem a fé. A fé é fundamental. Por quê? Porque a fé é a virtude, dom, que habilita, note essa palavra, habilita o homem a fruir, a tomar posse, a tornar seu aquilo que Jesus fez na cruz. Sua obra mediadora, sua atuação messiânica, sua entrega pelos eleitos, pelo povo que Deus escolheu. A Bíblia é categórica sobre a fé. Entretanto, nós precisamos compreender que não é qualquer fé que a revelação diz ser o fio condutor, o meio pelo qual tornamos nossa essa promessa salvadora. Não é qualquer fé. Porque note bem, a fé em si mesma, como conceito, o ser humano de um modo generalizado tem. O próprio viver é fé, confiança. Nós confiamos que vamos ter um bom dia. Nós confiamos que não teremos nenhum mal. E é assim. Confiamos que existe um Deus, um ser. Imagine quantos temas e temáticas nós estabelecemos vínculos e tentáculos com a fé. Bem verdade que essa fé não é a fé que salva. Ela precisa desse qualificativo. Ela precisa ser capaz de salvar, que é o equivalente a dizer que ela precisa ser capaz de fazer você enxergar Jesus. Enxergar Jesus? Sim. Enxergar Cristo o Salvador. Enxergar Cristo o Senhor. Enxergar Cristo como a nossa preciosidade, como dizia, ou como disse o apóstolo Pedro em sua carta. Cristo é para nós a preciosidade. Pode não ser para os outros. Para os outros ele pode ser um revolucionário, um grande intelectual, um grande homem religioso, enfim. Mas para nós, Jesus é a preciosidade. E Jesus é a nossa preciosidade, porque Ele é o caminho. Jesus é a nossa preciosidade, porque Ele é a verdade. Jesus é a nossa preciosidade, porque Ele nos liberta. Jesus é a nossa preciosidade, porque Ele é o nosso intercessor. Jesus é a nossa preciosidade, porque Ele é o sacrifício. Jesus é a preciosidade, porque pagou as nossas dívidas. Jesus é a preciosidade, porque nos esperará naquele dia. Jesus é a preciosidade, porque voltará. Glórias a Ele. E a fé salvadora. Notou? A fé que salva, a fé salvífica, ela olha para Jesus dessa forma. O autor de Hebreus, lá na sua carta, capítulo 12, ele vai dizer algumas coisas importantes sobre essa fé que eu estou dizendo aqui. Ele vai dizer primeiro que essa fé, ela nos habilita a viver essa vida da forma que essa experiência redentora impõe que vivamos. Escute isso. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, primeiro, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado
que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Aqui o autor coloca 3 tópicos importantíssimos. Primeiro, resolva as coisas que atrapalham a sua existência. Culpa, mágoa, uma experiência ressentida, dúvidas e medos, enfim, tudo aquilo que te torna vagaroso. Eu gosto dessa expressão da nova versão transformadora. É isso mesmo, vagaroso, lento. Tem gente que está caminhando lentamente, tem gente que nem caminhar ainda começou, tem outros que nem sabem o caminho. Precisa acordar, e a fé faz isso, nos dá novos olhos, novas lentes hermenêuticas para enxergar o mundo, para enxergar a vida, para enxergar as relações. Glórias ao Senhor, porque há este dom divinal que nos vem graciosamente, porque pela fé, pela graça somos salvos mediante, através da fé. Isso não vem de vós, não nasce no homem, não é intrínseca, inerente no homem, é presente divino, é dom de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. O autor ainda vai dizer que nós precisamos lidar com o pecado. Note que o que nos atrapalha é mais do que o pecado. Por isso que eu citei culpa, isso, aquilo, outro. Agora ele vai falar do pecado, ou seja, dessa relação direta com Deus e direta com a vontade dele, que se torna rebelião e se torna uma hostilidade, mesmo que implícita, a Deus. E ele diz, olha, esse pecado atrapalha. Aqui, ó, atrapalha. Por isso precisamos lidar com ele, nos livrar dele. Essa é a expressão. Livremos-nos de tudo que nos deixa vagarosos, mas não apenas isso, livremos-nos de todo o pecado, de tudo que nos inclina contra Deus, de tudo aquilo dentro de nossa natureza, que ainda está dentro da natureza, que milita contra a expansão da vida dentro de nós, que milita contra o aperfeiçoamento espiritual, que milita contra qualquer avanço da vida com o Senhor. O pecado atrapalha a nossa trajetória, a nossa jornada. Precisamos lidar com ele com seriedade. E corramos. Por isso que não podemos deixar nada nos atrapalhando ou criando trincheiras para que não ultrapassemos. Então precisamos sobrepujar essas realidades e prosseguir para o alvo. Para o alvo. Como? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Melhor aqui seria o criador, né? Aquele que gera, cria, melhor do que líder. Aqui a tradução transformadora, para mim, cometeu um equívoco, mas é aqui. Aquilo que nos dá, aquilo que gera, olhando para Jesus, que é aquilo que gera e que faz se aperfeiçoar a fé, que é graça. Jesus faz isso, ele é o autor disso também. Na verdade, escute isso, nunca mais esqueça. Jesus é o autor de tudo que diz respeito à salvação. E o Espírito Santo executa tudo que diz respeito à salvação. E tudo que diz respeito à salvação é para a glória de Deus. Glória da Trindade. Você entendeu isso? Então, viva essa fé que olha para Jesus, não olha para líderes, não olha para circunstâncias, conjunturas, enfim. Não. Ele viva a fé que olha para Cristo, olha fixo no Senhor, que descansa. Spurgeon diz que a fé salvadora descansa em Deus. É como se Deus estivesse ninando glórias a Ele, glórias ao Senhor, Deus eterno, e que vivamos
esta fé transformadora, revolucionária nas nossas vidas, nossos ministérios e nas nossas relações. Deus te abençoe.